E se você pudesse conhecer a história de um santo que tem tudo a ver conosco, que passou 33 anos da sua vida longe de Deus, perdido no pecado, para depois desse tempo se converter e se tornar um grande santo da igreja. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Santo Agostinho, o santo que nós estamos vendo no box deste mês de maio aqui no clube. Então, o que nós vamos ter nos livros que acompanham o nosso box desse mês é, primeiro, uma biografia inteiramente dedicada a Santo Agostinho e que é uma biografia completa. Nós temos ali uma descrição completa feita pelo Giovanni Papini, que é um autor italiano muito renomado na área da literatura, na área mais teórica da filosofia e que tem uma história de conversão muito interessante e que tem tudo a ver com Santo Agostinho. Porque o autor, ele passa muitos anos da sua vida estudando, muito cético e acreditando em várias coisas, várias outras coisas, mas muito cético em relação ao cristianismo e às vezes até anticlerical. Se denominava agnóstico, enfim, bem distante de Deus. E o Papini vive durante a sua vida a Primeira Guerra Mundial. E quando o Papini passa pela experiência da Primeira Guerra, ele fica de fato chocado com a situação, porque ele percebe que aquilo que ele vinha acreditando até então, aquele ceticismo, aquela ideia de ser agnóstico, de ser muito intelectual, de buscar só na razão as respostas, não era suficiente para dar para ele naquele momento a resposta para as inquietações que ele tinha diante daquela situação que é de fato desestabilizadora, né? E aí, nesse caminho de conversão de Papini, ele percebe que só tinha um lugar onde ele encontraria as respostas que ele precisava. E esse lugar era a Igreja Católica. E ele se torna um católico fervoroso. Então, por esse motivo e por vários outros, a gente pode dizer que, de certa forma, esse caminho de conversão do autor, ele se assemelha um pouco com aquilo que Santo Agostinho viveu. E é por isso que ele se dedica a fazer essa biografia. Então a gente está falando de um autor que ele se identifica muito com Santo Agostinho e é por isso que ele se dedica a escrever essa belíssima biografia que nós temos em mãos. Não esquece, antes da gente continuar, de dar o teu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, enfim, isso nos ajuda muito a ter mais alcance. E continuando, o que nós temos aqui, então, é uma biografia que não só é um apanhado histórico assim muito minucioso do Papini em relação a ele lê grande parte dos livros de Santo Agostinho para fazer um compilado de informações, se baseia bastante em confissões e também faz aí um apanhado histórico de informações mesmo, aliado a uma beleza de escrita que é assim impressionante. O Papini realmente ele é um grande escritor, porque ele também foi poeta, ele também teve esse contato com a literatura. Então a gente está falando de um livro que não é difícil de ler, que na verdade é bastante acessível, mas que não abre mão de ter uma beleza de escrita muito particular. Ele é um livro muito bem escrito. Então é aquele tipo de leitura que a gente começa a ler e sente aquela satisfação da leitura de tão bem escrito que ele é. E é um livro que vai nos convidar a fazer essa jornada com Santo Agostinho. Então ele começa no nascimento, contando a história da família de Santo Agostinho, da infância, e vai nos levar nessa jornada, acompanhando Santo Agostinho pela juventude, pelos percalços, pelos momentos em que ele esteve perdido, longe de Deus, entregue às outras seitas, até que chega o momento em que Santo Agostinho se converte. É um livro em que nós acompanhamos não só até o momento da sua conversão, mas muito além disso, porque depois o Papini ainda nos conduz a ver como foi a vida de Santo Agostinho como sacerdote, como bispo, como grande intelectual, porque é interessante a gente pensar, e o próprio autor menciona isso, é como se o cristianismo tivesse potencializado de tal forma a produção intelectual de Santo Agostinho que praticamente toda a produção escrita dele, genial que ele tem de filosofia, de teologia, se dá depois da sua conversão. Então, a biografia também nos permite ter esse olhar para Santo Agostinho de várias faces. A gente consegue enxergar ele de muitos modos. Primeiro, obviamente, nós vemos o Santo Agostinho humano, pessoa, a dificuldade de luta dele contra o pecado, especialmente os pecados da carne, a teimosia, de certa forma, que ele tinha
a relutância em aceitar o cristianismo, em ler a Bíblia, em se abrir de fato ao conhecimento do cristianismo, racionalmente falando também, nos ajuda a perceber esse coração que vai se inflamando pela graça divina, até chegar a um ponto em que nós temos Santo Agostinho entregue completamente a Deus no momento da conversão e depois toda a história que ele constrói na sua luta pós-conversão. Porque eu e você sabemos que a conversão não é um efeito mágico em que um belo dia nós decidimos que nos convertemos e tudo mudou e nunca mais nós vamos ter problemas e dificuldades na nossa vida. É muito pelo contrário, né? A gente sabe que a conversão sempre é aquele processo diário. Então, o livro do Papini também nos permite olhar para Santo Agostinho nessa luta diária. O que ele manteve depois do grande momento de conversão dele, de batismo? O que ele manteve de lutas? Quais eram as dificuldades que ainda permaneceram? Como ele viveu enquanto padre, enquanto bispo, enquanto intelectual? Então, é uma biografia que realmente nos dá essa visão panorâmica, digamos assim, da jornada completa de Santo Agostinho até o momento da sua morte e também depois disso, no final do livro, a gente vai entender melhor a dimensão de Santo Agostinho enquanto realmente doutor da igreja, intelectual, professor e santo. O quanto ele consegue influenciar gerações e gerações e gerações de santos a partir daquilo que ele viveu. E é muito interessante porque realmente Santo Agostinho nunca se achou santo, né? Ao contrário, quando a gente lê Confissões e lê suas obras e lendo a biografia, a gente tem certeza de fato que todos os santos são assim. Eles nunca se acham santos, né? Eles sempre são muito humildes. E Santo Agostinho também era assim, ele faz um caminho realmente encantador. E o livro, ele tem momentos brilhantes, assim. Então a gente tem descrições da juventude, das inquietações que Santo Agostinho tinha. Nós temos também descrições de como era toda a relação dele com Santa Mônica, com Santo Ambrósio. Também a influência que ele vai receber de Santa Mônica, de Santo Ambrósio e também de um amigo que menciona para ele a história de Santo Antão. E aí Santo Agostinho se identifica muito, porque Santo Antão ele faleceu apenas 2 anos antes de Santo Agostinho nascer. Então nós estamos falando de um dos principais padres da igreja também. Santo Antão é um grandíssimo santo e que tinha um testemunho muito forte em relação à renúncia aos pecados da carne, que era uma das coisas que Santo Agostinho mais lutava. E aí ele fica tão comovido com isso, tão inquieto com aquele testemunho de Santo Antão, que também era africano, que também renunciou aos prazeres da carne para se entregar a Deus através do celibato. Ao longo de 33 anos a gente percebe esse longo processo, essa longa jornada de Santo Agostinho para chegar ao momento do batismo, com exatamente 33 anos, inclusive um número muito simbólico, né? A idade que Jesus também morreu na cruz. E nós vemos todo esse panorama. Então o convite que o Papini nos faz nesse livro é para nos aproximarmos de Santo Agostinho para conhecê-lo por inteiro, para conhecer todas essas faces dele. Além de ter contato com os escritos dele, que a gente tem através de outros livros, inclusive já editados aqui pelo clube, a gente também consegue, através dessa biografia, ter essa visão viva, real, assim, e próxima de Santo Agostinho enquanto homem, enquanto pecador, enquanto santo, enquanto filósofo, enquanto tudo, assim, a gente tem uma visão muito completa. E para nos ajudar também a ter essa visão mais embasada, a gente também vai ter o guia de leitura, que se chama Doutor da Graça, e que vai ser esse amparo e essas informações complementares para a gente entender também alguns outros detalhes, como por exemplo a questão do contexto histórico, porque Santo Agostinho ele vive justamente na época em que o Império Romano está passando por um período de decadência e do seu fim. Então, para a gente entender qual que é a relação desse contexto da queda do Império Romano com a vida de Santo Agostinho, e também nós vamos ter outra explicação a respeito da conversão de Santo Agostinho, que muitas vezes é tida apenas do ponto de vista assim da renúncia aos pecados da carne. Isso sempre é muito enfatizado. Mas Santo Agostinho vive de fato um processo também de conversão intelectual, porque ele ele entra em contato com filosofia, ele lê Platão, ele lê Plotino, ele lê autores que começam a colocar no coração dele uma inquietação maior, e isso vai moldando e fazendo com que ele consiga se abrir também aos ensinamentos do cristianismo. Então é um processo de conversão intelectual muito interessante, que o guia também vai nos ajudar a compreender melhor nesse percurso.
especialmente se a gente não tem muita familiaridade com essa questão da filosofia. Então é um texto que nos ajuda muito. E depois também uma sessão especial para ver essas faces de Santo Agostinho que aparecem no livro, mas que aqui no guia estão bem expressas. Santo Agostinho enquanto filósofo, enquanto teólogo, enquanto mestre, porque ele também foi um professor, enquanto artista, que é uma face dele que é muito especial, e enquanto bispo. Então, essa pluralidade que nós temos nesse grande santo. Claro que você também vai ter a biografia do autor para conhecer um pouco mais sobre ele, mas de certa forma a gente tem esse contato nesse box com o ícone, com as novenas, com tudo aquilo que vem no box, para que a gente se aproxime definitivamente desse grande doutor da igreja, desse grande santo, que ele é muito mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. Então, por vezes a gente pode pensar que ele é filósofo, ele é teólogo, ele é muito distante, ele é muito difícil, mas a vida de Santo Agostinho, ela é inspiradora para qualquer um de nós, nos seus caminhos, nos seus percalços, nas suas buscas por Deus, e o quanto, especialmente, Santo Agostinho era sensível, e a gente às vezes não se dá conta disso, assim, o autor comenta, eu achei tão bonito, que Santo Agostinho tinha o dom das lágrimas da sua mãe. Ele também chorava muito, assim, por muitas ocasiões. Ele era muito emotivo em vários momentos. E isso faz dele muito humano, muito sensível, muito mais do que o conceito filosófico que ele pode ter criado. Então, nós estamos falando de uma alma que foi conquistada por Deus, de fato. E o convite desse mês é para que a gente conheça muito melhor esse grandíssimo santo que nós temos aí, a oportunidade de nos aprofundar, ler um pouco mais sobre a sua vida nesse box que é único e imperdível. Então, espero que você tenha gostado da resenha. Lembra de deixar o seu like, o seu comentário e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!